Olha aqui o que Manassés fez. 2 Reis 21. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos. Olha só, Ezequias teve 15 anos, Manassés tinha 12. 3 anos depois, nasceu o Manassés. E ele não plantou nada de bom na vida do Manassés. Você vê que é aquela história, né? Vaso ruim não quebra, né? Podia ter reinado 10, 12 anos, reinou 55 anos. E o nome da sua mãe era Refzibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Olha só, reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. E também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe. Ó o exemplo de fé dele, o Acabe da Jezabel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Olha só que maluquice. Tudo que era Deus, tudo que era santo, ele se prostrou. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele profanou o templo do Senhor, o altar do Senhor. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Veja que ele não deixou faltar nada. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. Mas, fala comigo, o povo, vamos pessoal, por favor, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou. Olha o poder de uma liderança ruim. Manassés os desviou ao ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu estes atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá, que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo, vai ficar atordoado a hora que souber o que Deus vai fazer. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Ou seja, eu vou lidar como lidei com esses caras aqui. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, lavando e virando de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Eu tive que ler aqui esse texto longo para você ver que Manassés, ele tinha um objetivo na vida dele. O objetivo da vida dele era destruir tudo que o pai havia feito. Ezequias fez o povo, conduziu o povo para buscar a Deus. Manassés, o trabalho dele foi desviar o povo e tornar o povo, como nós vemos aqui, pior que o povo da terra original. Pior que os cananeus, pior que os amorreus, pior que todos aqueles povos idólatras. Queimou até filho.
Então, veja os efeitos de uma liderança ruim, como é terrível. E aí traz para a sua vida, pessoal. Você pode ser fruto de um pai, de uma família desajustada. Mas a sua descendência não precisa ser desajustada. Às vezes você veio de um contexto bem desagradável, bem errado, bem torto, bem carnal, bem imoral. Mas você pode trabalhar para que a sua descendência não seja assim. Porque é o que nós falamos na oração. Deus, fala comigo, Deus é um Deus geracional. Ele fala com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja que toda vez que eles estavam prestes a morrer, eles chamavam todos os filhos e os abençoava. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, te abençoo, tal. Então, foi abençoando os filhos de geração a geração. E eles nós vemos isso, que os patriarcas, ia ensinando a palavra para o outro, e ia passando para os seus descendentes. Eles não fizeram como Ezequias, que quando eles estavam ricos, abençoados, influentes, eles tiraram um tempo para eles tiraram um tempo de folga, umas férias. Então o que nós temos que entender aqui? Que nós precisamos orar, nós precisamos abençoar, colocar as mãos nos nossos filhos, declarar sobre os nossos netos, para que eles sejam poderosos, para que eles sejam abençoados, para que eles sejam grandes. Mas como é que eles vão ser grandes se eu não arrumo a minha casa? Para isso eu preciso botar a minha casa em ordem, a minha vida espiritual em ordem, a minha casa, meu casamento em ordem. O casal precisa estar alinhado. Porque do contrário, pessoal, como Deus nos ama, tem momentos que Deus permite situações para que a pessoa se converta de verdade. Você já não teve momentos na sua vida que Deus permitiu uma pressão, uma angústia, para que a gente se converta de verdade? Aí o casal se acerta, aí a pessoa se converte, aí ela se endireita. Por quê? Porque agora ela precisa de um milagre. Agora ela precisa de vitória. Agora ela descobriu que ela não tinha problema, porque agora apareceu um problema de verdade. De repente, pessoal, de repente Deus permite uma situação, que aí é quando as pessoas falam, porque agora só por Deus. Pois é, né? Pois é, agora é só por Deus. Agora não tem o que fazer, não dá para contar com homem, não dá para contar com sorte, tem que ser Deus. Então, muitas vezes, Deus permite situações para que a gente se converta de verdade. Porque a falta de atitudes corretas destrói gerações. Vamos dar uma olhada no mundo. Olha a Europa. A Europa, as igrejas ou viraram bares, ou estão vazias. Você já deve ter visto essas imagens aí. Aquelas igrejas maravilhosas, com aquela arquitetura linda, eles não tinham como pagar as contas, viraram bares. Aqui nos Estados Unidos, as famílias são mornas. Busca uma vez na semana, como protocolo, como um hábito, mas não sai daquilo. No Brasil, a gente vê um fenômeno tão terrível quanto, acho que, no da Europa. Os pais crentes com filhos ateus. Não é verdade? Tudo bagunçado. Por quê? Porque a casa não está organizada. Percebe um padrão, pessoal? Você percebe que nas últimas décadas, uma geração tem estudado mais anos do que a anterior? Sim ou não? Se um era analfabeto, outro fez o ensino fundamental, outro fez o médio, outro fez faculdade, outro fez pós-graduação, outro estudou fora. Não é assim? A gente tem visto isso? Uma geração estudando mais anos do que a anterior.
Mas veja que fenômeno diabólico. No âmbito da fé, perceba que uma geração tem vindo mais fraca do que a anterior. A sua avó era mais fervorosa que a sua mãe é mais fervorosa que você. Talvez. E qual vai ser o nosso legado? Será que a próxima geração vai ser menos crente do que eu? Ou vai ser muito mais do que eu? Será que a próxima geração dos nossos filhos vão ser menos espirituais do que os pais? Ou vão ser muito mais do que os pais? Analisa isso. Se o seu filho tiver o seu nível de fé, está tudo bem? Ou você começa a ficar preocupado? Traz para o seu dia a dia. Se seu filho, se você tem um menino, for o sacerdote do lar, for um homem forte como você, está tudo bem? Se você tem menina, se a sua filha for uma mulher espiritual, uma mulher sábia como a mãe, está tudo bem? Você fica feliz, você fica tranquilo? No mesmo nível. Não precisa nem mais nem menos. Se seguir o seu padrão, você fica bem? Você fica feliz? Analisa isso seriamente. A palavra, pessoal, tem que nos chocar. A palavra tem que nos incomodar. Porque se eu não corrijo as coisas agora, vai ficar muito pior depois. Se eu deixo um filho desrespeitar um pai, uma mãe, eu estou fazendo aquele filho, sabe o quê? Fala, um amaldiçoado. Um amaldiçoado. O que a palavra fala? Honre o seu pai e a sua mãe para que tudo vá bem na sua vida. Mas eu deixo desrespeitar, eu deixo falar. Então eu deixo desrespeitar agora. Com o tempo isso vai melhorar? Não, vai piorar 10, 20, 30 vezes mais.